Bom dia, queria agradecer por aceitar fazer esta entrevista e queria perguntar se aceita a captação de vídeo e imagem. Já está a gravar. Certo. Para começar, gostava que me falasse um pouco da condição do seu filho e de como foi a descobrir e o momento do diagnóstico. O meu filho nasceu em dezembro de 99, com 8 meses, um bocadinho prematuro. E quando ele nasceu, durante quase 1 ano e 2 meses, era uma criança perfeitamente normal. Um bebê normal. Não se notava nada de estranho. A partir de 1 ano e 2 meses comecei a reparar alguns sintomas menos comuns. Como, por exemplo, não fixava o olhar nas pessoas. A avó achava que ele não gostava dela porque não olhava para ela. Parecia que era muito tímido, olhava sempre para o ar quando vinha outros miúdos. Ele era uma criança de quem os colegas gostavam muito. E vinham todos, quando ela chegava com ele ao colo para levar à creche, havia os miúdos que já andavam, que vinham todos a correr à volta de Filipe, e ele olhava para cima. Portanto, depois comecei a reparar, quando começou a andar, que andava em bicos de pés. Comecei a reparar que ele tinha um fascínio por, imaginemos a máquina de lavar roupa. Quando a roupa está a andar à volta, ele sentia um fascínio por ficar a olhar para aquilo, ou movimentos pendulares. E nessa altura fiz aquilo que qualquer pai normal faz, que foi, já havia internet, foi em 99, dezembro de 99 que ele nasceu. Já havia internet, então andei à procura daqueles sintomas, o que é que podiam significar na internet. De uma forma exausta, e descobri alguns testes sobre autismo. E eram testes geralmente com 10 ou 15 perguntas, já não me recordo. E eu achei graça, porque foi um pouquinho sozinho, aliás, sem falar à mãe, que à tarde eu trabalhava de manhã e à tarde sentava-me lá e preenchia o teste vezes e vezes e vezes sem conta. Comecei a achar a piada que havia alguns sintomas que se mantinham. Alguns itens eram sempre certinhos. Havia outros que dependiam do meu estado de espírito. Se eu estivesse pessimista, dava que tinha. Se eu estivesse um bocadinho mais otimista, não, se calhar aquilo não é bem assim e tal. Mas aquilo era um bocadinho indeciso, durante um mês. E pronto, e depois resolvemos, eu e a mãe resolvemos levá-lo. Eu quase que o diagnostiquei com autismo, portanto levei a uma especialista de autismo. Pedimos uma consulta a uma especialista em autismo e assim foi, levamos, e a pergunta que eu fiz foi se ele era autista. Ela, apesar de ter fazer alguns exames, mas concluiu que sim, que era autista. Foi assim que eu soube. Mas até 1 ano e 2 meses, o que é comum no autismo, era uma criança perfeitamente normal. Ok. E como pai, como foi a sua percepção sobre o autismo? Sente que mudou ao longo do tempo? Mudou muito. Eu acho que em qualquer problema deste género, nós vamos também crescendo com o problema que o nosso filho, ou o nosso irmão, ou quem seja, tem. Quando ele nasceu, eu tinha muitas interrogações, imensas. Eu não sabia onde é que o devia levar, se havia alguma instituição que o apoiasse, o que é que ia ser feito dele, se quando ele crescesse se iam gozar com ele. Não sabia se ia integrar, não sabia que tipo de desenvolvimento é que ele ia ter, que tipo de autonomia iria ter, se alguma vez iria falar. Eram as dúvidas todas, basicamente. E fui sempre, felizmente já existia a internet, fui sempre procurar, e cura, que não existe também cura para o autismo ainda. Foi uma palavra que eu procurei muito, cura. E portanto, agora, por outro lado, no caso do autismo, não é por ser meu filho, mas o meu filho é lindíssimo, e os miúdos autistas, por norma, são muito bonitos mesmo. É verdade. Não são todos, mas, quer dizer, todos os meninos são bonitos, mas os autistas, alguns autistas são particularmente bonitos mesmo. E como se eu só soube há 1 ano e 2 meses, depois dele nascer, portanto, quando tinha 1 ano e 2 meses, eu já o tinha integrado socialmente. Ele já ia comigo ao café, à esplanada, e as pessoas, os meus vizinhos com quem eu me dava, também se foram percebendo as diferenças como eu, também foram, de uma forma mais aganhada ou menos, também me foram dizendo que havia qualquer coisa especial.
Os meninos viram-no crescer, ali à volta. Não sei se foi isso. Eu não sei como é que seria como pai se fosse uma doença que fosse diagnosticada logo à nascença. Não sei mesmo. O que sei é que houve um crescimento. Ele cresceu e eu cresci ao lado dele, e fui resolvendo eu e a mãe e a família os problemas dele um a um. São passos pequenos, mas vai havendo pequenas vitórias e vai-se ganhando confiança, porque afinal a primeira cidade está mais preparada do que eu imaginava. Talvez não no ensino público, é péssimo para os autistas. Eu sempre optei pelo ensino público, o meu filho também, e aí foi talvez a parte mais complexa para mim, porque a dada altura ele estava no Liceu de Porto já, no infantário, na creche, e depois passa para o liceu, mas na creche ainda, quando cresceu, e depois o mesmo é infantil, agora os primeiros anos de escolaridade, eu reparei que o meu filho era colocado numa unidade de autistas. Sim. Que é bem, nada de mal. E levavam os meninos autistas consoante a capacidade de atenção de cada um deles, levavam à sala de regular X tempo. O que eu já comecei a achar estranho foi quando reparei que os horários de intervalo não batiam certo. Ou seja, quando os meninos autistas estavam a brincar no recreio, os outros estavam em aulas. E vice-versa. E eu comecei a achar que ele estava a marcar passos. E eu queria muito que ele desenvolvesse autonomia. E portanto foi talvez a maior dificuldade que tive, foi mentalizar-me que se quisesse puxar por ele, além de todas as terapias, ele fez todo tipo de terapias comigo e com a mãe, hipoterapia, bem, todo tipo de terapias, andou a cavalo, etc. E desenvolveu-se bastante, então no plano físico bastante, mas a sensação que tivemos foi que estava na escola em termos de competências, de autonomia a marcar passos. E isso levou-nos a procurar uma instituição particular, que acaba por se concentrar muito mais nestas crianças, focar mais nestas crianças. Portanto, se houve alguma separação, algum afastamento social, não partiu do Filipe nem de nós, é a forma como estes projetos educativos especiais muitas vezes, não quer dizer que sejam em todas as escolas, mas em algumas escolas e de grandes cidades como no Porto, ainda olham para estes meninos de uma forma diferente, Sim. em vez de os integrarem. Sim, isso vai de encontro à minha próxima pergunta, que é se sente que os profissionais de saúde, de educação e de outros serviços públicos estão preparados para lidar com crianças autistas e com as suas necessidades especiais, e o que é que poderia ser melhorado no seu entendimento? Eu não tenho razão de queixa em termos de saúde. Arranjei e foram indicados, como eu agora indico outros pais também. Sim. Quando alguém, um amigo ou alguém conhecido que tem um filho autista, nasce um filho e depois vê que é autista, por norma vem-me sempre perguntar por amigos, e já há uma rede de contactos enorme entre nós. E há especialistas de todo género, de terapia da fala, psicomotricidade, muita coisa. E portanto já existe uma rede grande. E há médicos também muito competentes na área do autismo, só que há um problema. Portanto, são grandes estudiosos, são grandes médicos, tudo que se faz cá basicamente é a mesma coisa que se faz lá fora. Lá fora talvez haja algumas experiências que estão a dar os primeiros passos e que depois demoram, claro, obviamente mais a chegar a Portugal, mas os médicos que eu encontrei foram 100% dedicados. Com se não, eles são médicos de uma doença sem cura. Não é conhecida ainda a cura. Não sabemos se alguma vez vai haver. Rezo para que sim todos os dias, mas não sei mesmo se vai haver cura. E portanto tem de ser uma adaptação nossa à doença. Tentar compreender os nossos filhos, o meu filho no caso. Muitas vezes ele fala algumas palavras, mas por exemplo, se é dor de barriga, não me diz que tem dor de barriga. É um exemplo. Sim. Portanto, sou eu que adivinho como se fosse um bebê. Como as mães, quando têm um bebê, ele não fala obviamente, mas percebe se ele está incomodado, se está mal disposto, se está doente, se não está. Eu tenho um bebê grande, na verdade. E portanto todos nós nos vamos adaptando, os médicos, vamos adaptando a este problema, vamos
tentando, porque também há alterações habitualmente no caso do meu filho, por exemplo, no plano do humor. Ele tem períodos, são quase cíclicos, em que está muito bem. É um anjo. Posso levá-lo às compras o dia todo, que ele não se vai queixar de manhã à noite mesmo. Ninguém gostaria, e ele é capaz de aguentar, não é que eu faça isso com ele, mas era capaz de aguentar de manhã à noite numa loja que ficava lá quietinho. E depois há períodos que está tenso, que é na mesma eu costumo dizer um anjo, é na mesma um anjo, mas que está mais estressado. Pronto. E portanto todo este acompanhamento vai sendo feito com a ajuda de especialistas, etc. Se bem que com uma ressalva, que é no Serviço Nacional de Saúde. Eu estou a falar de médicos também do Serviço Nacional de Saúde, os especialistas que eu acompanhar, tanto aqui como em Coimbra, muito bons, no São João e também em Coimbra. Mas, por exemplo, agora ele está num hospital e eu e a mãe decidimos que ele tivesse um acompanhamento cá fora por um outro médico. Porquê? Porque geralmente a saúde mental e esta área da psiquiatria é tratada por médicos que ainda não fizeram a especialidade. Conclusão, conhecem o Filipe, ele vai lá a uma consulta às vezes de meio ano, chega a ser de meio ano, tenta falar com ele, fala connosco, tenta perceber o que é que está bem, o que é que está mal, tentam dosear a medicação melhor e passado uns tempos é daqui a meio ano outra consulta. Sim. Quando há intervalos de tempo demasiado grandes, há muitas coisas que acontecem nestas crianças. Por outro lado, acontece também muito que ao fim de 4 ou 5 consultas com o mesmo médico, porque como compreendem, 4 ou 5 consultas dá 2 anos à vontade, é frequente eles saírem para irem fazer a especialização, a especialidade. Portanto, muda novamente o médico. Voltam as perguntas ao início. Ou seja, não posso dizer que esteja contente em parte com o Serviço Nacional de Saúde, com aquilo que tenho agora, mas também não posso ser injusto e nos primeiros anos de vida e na fase em que ele era mais criança, agora tem 24 anos, teve um acompanhamento de especialistas no SNS muito bom. Eu acho que está a piorar, honestamente. Porquê? Precisamente por isso, porque no início ele tinha um acompanhamento com grandes especialistas e há consultas e chamavam regularmente. E agora, por exemplo, ia ter uma consulta agora connosco e já adiaram para maio. Portanto, estão a ver, a consulta era agora. Muito grande. E se não fosse, se nós não tivéssemos possibilidade de pagar a um médico cá de fora que vê a medicação, que vê tudo isso, seria complicado. O Serviço Nacional de Saúde neste momento está com grandes problemas, mesmo a nível de marcar consultas e tempos. E falou, da maneira como me falou, penso que dá muita importância a ter uma comunidade que, à volta do seu filho que entenda e que saiba lidar com o autismo de uma forma natural. Gostava de perguntar como é que lida com situações em que ele possa ser menos compreendido ou em situações em que as pessoas tenham muitos estereótipos sobre a condição de autismo. Essa é a parte talvez mais difícil para um pai ou para uma mãe de uma criança destas, eu acho, que é quando temos a noção que o nosso filho está mal e está a incomodar os outros. Basicamente vamos ao restaurante e achamos, nós pais, às vezes somos nós mais que achamos do que outras pessoas já perceberam que é uma criança diferente e por norma até reagem bem. Não costumo ver nenhuma reação de grande incómodo, nem nada disso. E é um conselho que eu dou aos pais, que é mesmo quando eles estão mal, que os levem também a sair e não os deixem em casa. Isso não ajuda nada. As pessoas é que têm de se adaptar, somos todos neste mundo. E portanto, ainda ontem recordo-me, veio a uma pastoria de manhã a fazer tomar um pequeno almoço e ele estava particularmente aborrecido ontem, irritante mesmo. Mas a verdade é que os empregados também já o conhecem. Ele leva a um restaurante e os empregados vêm ter com ele e abraçá-lo e tudo isso. Portanto, é assim, eu percebo que numa primeira abordagem uma pessoa que não está a contar que um menino tão bonito seja autista, de repente ao fim de 2 minutos
e está a olhar a conversa com outra pessoa num café e de repente foca-se mais naquela criança e percebe que aquele menino bonito, no caso do meu filho, que tem um problema qualquer. E é normal que essa pessoa foque mais o olhar na criança. Isso incomoda os pais. O tentarem perceber o que é que se passa. Mas é da vida e eu se calhar faço a mesma coisa. Uma coisa é olhar um bocadinho. A outra é de repente não largar o olhar. Isso já me incomoda. Já chego ao ponto de dizer, olha, se não se importasse, de outro sítio qualquer, eu agradecia. Mas ao fim de muito tempo estar a acontecer. É normal. Como qualquer um de nós também não gosta que um desconhecido esteja a olhar para nós muito fixamente à partida, não é? Pronto, ou seja, eu dou por mim às vezes a tentar proteger os outros do incómodo que o Filipe causa e outras vezes dou por mim a proteger o Filipe da reação das pessoas. Pronto. E essa defesa não é uma coisa boa e portanto, e às vezes não faz sequer sentido, porque como digo, na maior parte dos restaurantes onde eu vou, estou a falar de restaurantes porque é um sítio público, ou quando viajamos de avião, por exemplo, nunca aconteceu nada de dramático. Também tenho a sorte de ter um filho que, apesar de ser um bebê grande, que eu posso levá-lo a uma loja de cristais, porque não sei como é que ele faz, mas ele passa entre os pingos da chuva e não bate em nenhuma peça. Nunca. Aliás, eu só me recordo de o ver cair, ele tem 24 anos, que uma vez de trotinete e deu um malho, mas foi uma coisa pequena, e pôs logo em pé. E outra vez foi na bicicleta também que a roda rapou ele, mas assim como caiu ao chão, imediatamente estava de pé. Pronto, como uma vez eu tenho uma moto e viajo com ele muitas vezes, ele anda muito bem de moto comigo, e houve uma vez nós parados, literalmente parados, não sei porque desequilibrei-me e a moto era pesada e tomamos dois. Eu sei que eu ainda estava no chão, ele já estava em pé, parecia o fullback sempre em pé. Sim. É curioso porque ele tem algumas habilidades extraordinárias fisicamente. Ele vai andar comigo aqui junto à praia, numa ciclovia. Eu consigo ensiná-lo a andar de bicicleta e eu não tenho problema nenhum porque ele não vai atropelar ninguém. Há comportamentos dele que são quase correspondentes à idade dele e tem outros que é um bebê, literalmente um bebê. É isso. Mas estou para mim a protegê-lo às vezes e a proteger os outros deles não é a sensação mais agradável do mundo. E como é que acha que podíamos sensibilizar mais a sociedade para ter uma sensibilidade maior a lidar com este tipo de situações? Eu acho que as pessoas são... Eu não tenho razão de queixa, o meu filho vive neste condomínio comigo, como vocês viram, é um condomínio fechado. Eu estou seguro porque tem muro toda à volta. Sim. E ele anda aqui de bicicleta. E quantas vezes ele anda à volta do condomínio e eu estou sempre a ir lá fora a ver se ele me aparece. Não aparece, não, aqui também tem câmaras. Mas às vezes não me aparece durante uns 3 ou 4 minutos. E eu fico preocupado. Eu não conheço toda a gente aqui no condomínio. Já dei por mim uma vez de dar a volta a pé para ver onde é que ele estava. E ele estava sentado noutra casa igual a esta, a comer amendoins e um sumo de laranja com uma senhora. E portanto, as pessoas integram-no bem. Às vezes essa preocupação é mais dos pais. Aquelas pessoas que não gostam, não gostam bem do bocadinho do prato. A gente vai ao restaurante, se estão a incomodar, também não demoramos assim tanto tempo. E como calculam, eu evito que ele incomode as outras pessoas, mas se incomodar, o que é que posso fazer? Ok. E quais foram para si as maiores fontes de apoio enquanto pai de uma pessoa com autismo? Uma parte a mãe de Filipe, desde logo. Uma parte, os médicos que o acompanharam, grandes especialistas que o acompanharam no início. Os terapeutas, alguns professores, sobretudo, mesmo do público, alguns professores e alguns auxiliares que os acompanhavam nas salas dos meninos autistas, seres verdadeiramente extraordinários. Eu só tenho a agradecer. E de facto, e os outros pais. Na verdade, isto forma-se uma comunidade quase. Não é uma comunidade, eu tenho um número de muitos pais que têm filhos com autismo, como cópias, mas há uma entreajuda no sentido de quando um de nós, o filho está com um problema qualquer, é fácil nós termos as mesmas respostas
sabemos soluções através de outros pais. Nós fizemos assim, nós fizemos assado e tal, e nós testamos com o nosso filho a ver se resulta, claro. Portanto, há muito diálogo. Eu não tenho razão de queixa. Não tenho razão de queixa. Bah. E a nível de obstáculos, assim, quais pensam serem os maiores obstáculos a nível de inclusão, a nível de apoio às instituições, a nível mesmo, se calhar, do Estado? Há uma preocupação. O Filipe é filho único. E há uma preocupação sempre de todas as famílias que têm filhos com diferentes, que é o futuro. Estou a envelhecer e ele nem sempre está bem. O futuro. E não há, na verdade, não há grandes residências para eles. Por exemplo, eu faço parte de uma organização que está a tentar construir com apoios, quer da União Europeia, estão a candidatar-se para ver se conseguem construir umas residências especiais para estes meninos, mas de facto não existe oferta. Não existe oferta. Existe a PPDA, CDM, acho eu que já, mas não dá para todos. Isso é uma preocupação imensa. Há outro ponto. Eu, desde que me lembro, se calhar para não querer incomodar as outras pessoas também, e a mãe, mesmo a família, quando soubemos que Filipe era autista, claro que às vezes chegava com a avó e tal, quando era mais pequeno, mas quando ficou a ter fases mais agitadas, concentramos-nos os dois muito nele. Conclusão, deixamos de ir ao cinema, ou íamos à vez ao cinema, ao teatro, sair. Eu como jornalista, viajei muito nesse período. A mãe, se calhar, viajou menos, mas também fez o seu trabalho. Estamos divorciados, mas ajudamos-nos ao máximo. Mas há é habitual os pais focarem-se muito nos filhos e não deixarem aquele filho ser tratado por mais ninguém. Não é bom, mas é o que fazemos, na verdade. E faltam, se calhar, até porque às vezes os familiares não têm condições, ou estão mais velhos, a avó já está mais velha, vai incomodar, e portanto tentamos dividir esses períodos menos bons entre nós. Mas acho que faltam também, por exemplo, um resguardo para as famílias, que é, de vez em quando, poderem tirar 3 ou 4 dias de férias, só o casal, certo. E poderem ir até qualquer lado descansar e saber que ele fica bem numa instituição que os acolhesse, não sei se uma ama, na verdade. Eu também posso arranjar isso, arranjar uma ama que vem cá para casa, mas vai-me sair uma fortuna. Se houvesse retaguarda, centros de apoio para permitir aos pais terem 2 ou 3 dias de descanso, porque estes meninos, apesar de serem ausentes, dão muito trabalho, são intensos, estão sempre para criar a atenção toda. Pronto. E portanto isso é uma outra coisa que eu acho que também falta. E a nível profissional, enquanto jornalista internacional, o Pedro viaja muito. Sente que a condição do seu filho impacta de alguma forma o seu trabalho, ou se calhar tem que abdicar de alguns trabalhos em prol do seu filho? Abdico muitas vezes porque sempre que eu viajo há uma intensa negociação, uma conversa muito flexível entre mim e a mãe. Porque eu tenho de ir para fora durante uns dias, ele vai ter o período bom, o período mau, eu não sei o que. Como, por exemplo, eu trabalho das 2 às 8 da tarde, e o Filipe sai às 4 da tarde da escola. Geralmente a mãe que vai buscar à escola, quando o Filipe está comigo, eu vou buscar à casa da mãe depois. Implica, por exemplo, que a mãe agora em março pediu-me se podia ficar com ele num período de férias, em breve, uma semana. E eu, para ficar com ele em férias, basicamente o que eu vou fazer é meter eu próprio férias para ficar com ele. Se eu desse alguma instituição que eu fosse buscar à escola, que eu trouxesse, que não sei o quê, isso era maravilhoso. Pronto. Quanto às viagens, há uma negociação, obviamente. Já houve muitas viagens que rejeitei, muitas que tive pena. Por exemplo, uma delas foi quando começou a guerra na Ucrânia, que fui convidado a ir, e a outra no Médio Oriente, e gostava, obviamente, de ter ido. Mas também não é preciso também dizer-me, quer dizer, eu próprio percebo que há alturas em que não são boas para eu sair de cá. Mas sim, viajo muito e há muita compreensão e flexibilidade de parte a parte. Eu não sei, este ano já fiz para aí umas 10 viagens, portanto há muita flexibilidade mesmo por parte da mãe. Sim, vou uns, não vou outros. A família está primeiro sempre. Mesmo no jornalismo, eu adoro jornalismo. Se eu puder estar até aos 80 anos como jornalista, ser jornalista aos 80 anos, hei de estar. Eu digo agora, não sei se vai ser sempre assim, mas para já é o que eu digo.
mas acho que há uma coisa que está primeiro, que é a nossa família e somos nós próprios. E portanto, se o meu filho não está bem e sei que a mãe não está em condições para ficar com ele naquele período, vou ter de dizer que não. E a empresa, a Rádio Internacional do Trabalho, é muito compreensiva mesmo, sempre. Portanto, não tenho grandes problemas desse aspecto e muita sorte. E creio que a generalidade das grandes rádios ou os grandes meios de comunicação social também compreendem e ajudam de alguma forma. Gostava agora de fazer umas perguntas sobre a sua reportagem O Extraordinário Mundo de Irina, que nós acreditamos ter ajudado e continuar a ajudar muita gente a desmistificar o que é viver, como é que uma pessoa com autismo vive. E gostava de saber como foi para si a experiência de fazer esta reportagem. Vocês disseram, a Beatriz disse-me há pouco que eu viajava muito e gosto de viajar e conhecer outros povos e conhecer outras pessoas e conheci pessoas fantásticas em todo o mundo. Mas também lhe disse que para mim o mais importante, apesar de tudo, é a família e o meu filho em particular. E portanto eu acompanhei sempre desde miúdo as terapias da fala, etc. Psicomotricidade, por aí fora, e conheci uma miúda, na altura tinha a idade do meu filho, ainda era quase de colo, não era de colo, já andava, mas que era a Irina. A reportagem chama-se O Extraordinário Mundo de Irina. Era a Irina, que era uma miúda que não falava, que berrava só, mordia, era uma pestinha, uma pequena pestinha, sempre com uma boneca na mão. E eu todas as semanas ia 2 vezes ou 3 vezes com o meu filho àquela terapia e portanto fui acompanhando o crescimento da Irina. Depois deixei de a ver durante uns anos e quando a revi, o meu filho apesar de tudo já falava alguma coisa, mas o meu filho manteve-se mais ou menos, apesar de ter ganho muitas competências a nível de diálogo e tudo isso, não. Enquanto que a Irina, que só berrava e mordia, tornou-se uma menina que aprendeu a falar, lá para os 6, 7 anos só. Aprendeu a falar, ganhou competências, foi para uma escola e tinha aulas do regular, funcionou mais com ela do que com o meu filho, e ela era de Espinho, é de Espinho. E basicamente começou a integrar-se muito bem, foi tirar um curso na Escola de Moda do Porto. E houve um dia que eu reencontrei a Irina, estava eu com o meu filho na sala de espera, e reencontrei a Irina e vi que ela já falava. Parecia uma jovenzinha com algumas dificuldades ainda de comunicação, mas... E levei o meu filho à terapia e a terapeuta contou-me que a Irina já falava e até já tinha feito uma palestra e aquilo nunca mais me saiu da cabeça, basicamente, porque se dá de uma forma egoísta, do meu lado, em vários sentidos. Por um lado eu achei que eu conhecia a vida desde pequena e a mãe desde pequena, portanto não seria uma coisa difícil conseguir uma entrevista com ela, sua miúda, porque existe confiança. A confiança é muito importante para o jornalista, entre o jornalista e o entrevistado, o existir confiança nestes casos com o entrevistador é meio caminho andado e dos pais também, e portanto achei que seria mais fácil de conseguir. E isto por outro lado porque há muitas perguntas que eu gostaria de fazer ao meu filho e que bem posso dizer que ele não vai responder, não é? E que achei que se calhar a Irina me ia ajudar a ter essas respostas, pelo menos em parte. Os autistas são todos diferentes, portanto nem todas as respostas cabem num e noutro. Mas há algumas que, por exemplo, eu sabia que o Filipe, quando ele levava uma festa de Natal da escola, da creche, era a coisa que ele mais detestava. Aquela gente toda, ele fechava os olhos para não ver ninguém. Sim. A Irina também fazia isso. Pude perguntar à Irina porque é que o ruído para ela incomodava. Não é todo ruído, na verdade, é só alguns ruídos. Consegui perguntar à Irina se vocês viram a reportagem, como é que soube que era autista. Como é que foi com os colegas? Houve colegas que brincaram com ela, que gozaram com ela, literalmente. Como é que foi toda essa experiência? E foi, ao mesmo tempo,
foi para mim, talvez, por tudo isto, a entrevista que eu mais gostei de fazer até hoje, o trabalho que eu mais gostei de fazer até hoje, em rádio, com todo o mundo que conheci. Porque me dizia muito, porque eu estava a conseguir respostas a algumas perguntas, pelo menos estava a tentar fazer as perguntas, mesmo que as respostas às vezes não coincidam. Eu tenho ali uma resposta parcial. E porque foi um exercício jornalístico extraordinário. Estava uma colega minha que estava a filmar na sala, uma sala pequena. Estava a Irina sentada numa cadeira à nossa frente. E havia perguntas que eu percebia que quando eu perguntei, por exemplo, à Irina como é que soube que era autista, e quando ela me começa a explicar, eu percebi que ela há ali um momento que vai abaixo, psicologicamente. Sim. Foi uma entrevista com o meu pai de 2 horas, com muitos copos de água pelo meio e com muitas paragens. E então ela ia abaixo. E eu, talvez por ser pai de Filipe, percebia que tinha de fazer alguma pergunta mais brincalhona para a puxar para cima outra vez. E foi, na verdade, foi uma montanha russa toda a entrevista. Porque falamos, quer dela ir pela primeira vez à discoteca e ela abrir o sorriso, foi o dia mais feliz da minha vida, como dizer-me que era gozada por um colega na escola, por exemplo. E portanto foi uma entrevista de altos e baixos que eu tive de gerir com pinças. Primeiro porque era uma entrevistada delicada, muito delicada. Segundo porque eu sei que é esta doença, este problema, este espectro. E terceiro porque via na Irina o meu filho. E portanto eu faço este jogo com o meu filho permanentemente, que é, não lhe faço perguntas difíceis que o levem a ficar triste, mas eu sei que há às vezes que tenho que chamar a atenção quando ele faz coisas menos bem feitas, mas depois também tenho que fazer um jogo com ele ao contrário, que é tentar puxá-lo para cima e incentivá-lo. Portanto, é sempre uma onda, uma montanha russa. E como seria esse lado mais emocional da sua parte, de tentar perceber e estar ali a ouvir uma realidade que entende que também pode ser aquilo que o seu filho sente? Eu acho que vos disse isso quando fui à vossa aula na universidade, falar de jornalismo internacional. Há uma coisa que um jornalista, quando entra em ação, eu pelo menos, não sei se são todos assim, mas a dada altura, eu tenho esta sensibilidade para modular a conversa, sabendo que tenho à frente uma pessoa delicada, que é a Irina. Isso é uma coisa. A outra é, eu sinto que visto por completo o fato de jornalista. Ou seja, no plano emocional, apesar de ter muito cuidado com aquela entrevistada muito delicada, também tenho com outros entrevistados, sei lá, uma família pobre de um bairro de lata, que eu vou entrevistar, também tento ser delicado e tudo isso, mas no plano emocional, para mim, é curioso que é como se estivesse quase a ver pela televisão. Eu acho que vos disse isso quando lá fui, que eu tenho uma proteção, e a proteção acompanha-me em tudo no meu trabalho jornalístico. Sei lá, por exemplo, uma vez vi na Galiza um choque de comboios, olha que cheguei lá depois de choque de comboios, obviamente, e vi corpos alinhados no chão, e olhei para os corpos alinhados e contei-os, corpos com tapados. Sim. Contei o número de corpos, entrei em direto ali, e na verdade, se eu estivesse ali como Pedro, sem ser como jornalista, eu tinha-me emocionado realmente, e eu quase não me emocionei, foi uma coisa fria, quase como se fosse, não quer dizer que eu não sinta, mas naquela altura é como há outros exemplos. Por exemplo, se eu entro num café, se entrar agora num café, não entro a falar alto pelo café dentro, ok, tem essa noção, mas se entrar em reportagem, entro a falar ao microfone e entrar pelo café dentro, e é como se não tivesse ninguém à minha volta. Numa guerra é a mesma coisa, sinto a mesma coisa. Com a Irina, acho que também, apesar de ter sempre este cuidado, e acho que eu mantenho sempre de ser delicado, de ser cuidadoso, até porque conheço, até com o meu filho, não posso dizer que me emocionei propriamente, fui muito cuidadoso, mas não me emocionei propriamente ao fazer a entrevista.
emocionei-me ao tratá-la depois, ao editá-la. E emocionei-me, sobretudo, depois com duas outras coisas. Eu antes de a publicar, eu, se calhar por ser a Irina, não faço isto com outros, mas eu quis que a Irina visse a reportagem e eu visse a reportagem de rádio também. E os pais dela. Sim. Eu estava muito seguro da reportagem que tinha, porque não havia lá nada que eu não gostasse que fizessem numa reportagem com o meu filho. Não havia lá nada. Eu nunca faço aos outros aquilo que não gosto que façam a mim e ao meu filho. Portanto, mesma coisa. Portanto, eu achei que a reportagem estava bem feita. Bem feita nesse plano. Não magoava, não. Tinha exatamente aquilo que a Irina me queria dizer. Para os pais também não seria complicado, mas mandei-lhes a reportagem. É talvez a única vez em que mandei uma reportagem a alguém para ouvir primeiro. Alguém dos entrevistados, ou os meus colegas, obviamente. E fiquei super feliz, porque a Irina só lhe mostrei trabalho e ela apareceu-me, ela pediu uma amizade no Facebook e disse que era o dia mais feliz da vida dela, ou vários dias mais felizes da vida dela, quando foi à discoteca, quando foi a falar. Mas isso foi para mim um momento feliz. Depois, quando foi publicada, lhe mandei a reportagem, ela publicou nas redes sociais dela. Sim. Ela própria autista, publicar o caso dela nas redes sociais. E mais uma vez dizer que estava feliz. Essa reportagem recebeu um prémio, o prémio Dignitas. E mais uma vez ela ficou radiante. Ficou radiante. E fiquei também muito contente quando. Fiquei mesmo feliz quando, obviamente, o trabalho foi premiado. Este foi o trabalho da Marília Freitas comigo, ela fez as filmagens. E quando foi premiado, de mais uma vez a Irina publicar e fazer posts no Facebook, na altura não havia propriamente muito o Instagram, mas lembro que ela estava radiante e, portanto, há momentos na vida de um jornalista que são muito. Que compensam muito. Que é quando uma pessoa frágil, delicada, com uma situação destas, fica feliz porque nós a conseguimos fazer uma notícia sobre ela e que resultou. E portanto foi quase uma partida entre mim e ela, na verdade. Sim. Entre mim e a Irina. Sim, também. Conhecia desde o bebê. Reconhece então a importância de dar voz a essas pessoas que se calhar vivem mais na margem e não são tão compreendidas nem ouvidas. Eu acho que é muito importante dar, agora com os devidos consentimentos, obviamente. Podia a mãe da Irina não querer que ela falasse, por proteção. Podia a própria Irina não querer falar, não iria insistir. Mas esse tipo de cuidados eu tenho, não é só com a Irina. Por exemplo, recordo-me de ter feito uma reportagem sobre violência doméstica e foi a mesma coisa. Inicialmente a senhora não queria dar uma entrevista, depois acabou por dar. E não se pode, um jornalista não pode forçar ninguém a falar. Mas depois, quando começa a entrevista, quando são assim coisas mais sociais e dificuldades e assuntos delicados, há ali quase que uma envolvência, uma partilha que se calhar não existe quando eu vou entrevistar um político. Certo. É completamente diferente, não é? E sim, acho que é muito importante dar voz a quem não a tem. Às situações mais delicadas. Acho que é sobretudo isso o grande papel do jornalista. É dar notícias, obviamente, e dar voz a quem não tem. Porque os políticos, de uma forma ou de outra, chegam às pessoas. Então agora com o digital é fácil. O que é que considera ter aprendido e quais são assim as maiores lições que tira desta partilha que tem com a Irina e com o seu próprio filho? Acho que primeiro que eu acho é que foi aquilo que disse há pouco, que é primeiro há uma tempestade quando sabemos que temos um filho autista. Depois percebemos que vem uma nuvem com chuva de cada vez, não vem todos ao mesmo tempo. Sim. E portanto nós abrigamos de uma, depois abrigamos de outra, depois ensinamos a nadar, depois ensinamos a andar de bicicleta, depois anda connosco de trotinete, depois vai comigo de moto até à Serra da Estrela,
e portanto é um passo de cada vez. São passos muito curtos, mas cada um deles que ele consegue dar é sempre uma vitória. É sempre uma vitória e é uma alegria. Porque, não me recordo, quando o meu filho aprendeu a andar de bicicleta, fui eu que eu ensinei, e com grande orgulho, mas por causa da bicicleta é curioso, eu ensinei lá na urbanização onde eu vivia, uma quantidade de putos a andar de bicicleta. E na verdade aquilo que eu fiz com o meu filho foi o que fiz com todos os outros, foi segurar no cilindro, empurrá-lo e largá-lo, e de repente olhar para trás aflito. A maior parte dos miúdos caía logo a seguir, com medo. O meu filho não tem propriamente medo e confia muito em mim, então foi até ao fim da mala medo e já vinha para cá só com uma mão no guiador. Foi assim que aprendeu. Portanto, ele aprende estas coisas, demora a aprender, mas quando aprende é uma vitória. Isto é que me ensinou, isto é a Irina. É que nós, na verdade, muitas vezes damos demasiado valor a coisas sem significado na vida. E estas pequenas coisinhas da vida é que ajudam a construir o facto. E eu acho que sou um outro Pedro depois de ter o Filipe. E acho também que, mesmo no plano jornalístico, cresci muito por ter o Filipe. Ou seja, há momentos maus, mas eu não seria quem sou se ele não existisse. Não seria o jornalista que sou, e apesar de tudo já lá vão muitos anos, ainda não correram comigo, portanto não gostam do meu trabalho, se não fosse o Filipe. E há outra coisa que eu penso às vezes, portanto eu valorizo muito estas coisas pequenas, estes pequenos êxitos, tornando-nos talvez mais humildes, sabemos que nos pode bater à porta. Que é aquilo que a maior parte das pessoas não sabe até ter uma doença, ou até ter um problema qualquer. Mas ao mesmo tempo também às vezes penso, será que se eu fosse filho de uma criança normal ia ser também o mesmo pai? Eu tenho grandes dúvidas. Será que o meu filho não estava a fazer chantagem comigo para lhe dar mais uma Playstation ou outra coisa qualquer? O meu filho no Natal, quando eu lhe digo, olha filho, o que é que queres prenda de Natal? Ele é capaz de dizer uma Fanta, um chocolate. E se eu lhe der uma Fanta, um chocolate, um balão, uma bola, ele vai ficar muito mais radiante do que se eu lhe comprar uma prenda caríssima. Percebe? Ao mesmo tempo é assim um ser puro, como são as crianças. Sim. E isso molda-nos completamente. Gostava de fazer uma última pergunta, que é que mensagem gostaria de deixar aos nossos leitores e a outros pais que estejam no início, assim, de passar por uma situação semelhante? Acho que devem acreditar sempre. Acho que devem contactar com outros pais que tenham meninos assim. Acho que devem acreditar porque os filhos vão ser maravilhosos. Por mais difícil que seja a situação. São crianças que nos dão imenso no plano humano. Eu sou muito feliz por ter o Filipe. E imaginem que ele não tinha nascido e que me diziam que ele era autista. Eu, sabendo que sei hoje, quereria ter Filipe na mesma. Exatamente na mesma. Portanto, é quase uma bênção que às vezes eu tenho. É um ser puro que tem à minha volta, que me faz bem. Mas aconselho-os a falar com outros pais, a pedirem ajuda e conselhos também em relação a médicos, etc. A perceberem que nós já passamos, os outros pais que têm os meninos mais crescidos já passaram pela mesma coisa. E as dificuldades não são assim tantas, algumas, mas também há soluções, algumas soluções. E sobretudo, se eu pudesse aconselhar, e é talvez o ponto principal, era que não se escondessem. No caso do autismo é mais difícil porque eles crescem até 1 ano e meio mais ou menos sem saber que tem alguma coisa, mas estas crianças não devem ser escondidas porque não há nenhum motivo para ter vergonha ou o que quer que seja. Eu sinto vergonha daquelas pessoas que têm vergonha de mostrar aos filhos. Percebo que deve ser muito doloroso também. Sim. Deve ser muito doloroso. Não é que sejam maus pais, mas acham que, voltamos à pergunta atrás, acham que vão incomodar outras pessoas, etc. Levem-nos a todo lado. O Filipe viajou por todo o mundo, comigo e com a mãe, vai a restaurantes e há dias que é bem aborrecido e que faz mais trabalhar só almoçar ou Como toda a gente. como toda a gente, pronto, mas ele faz mais um bocadinho. Mas paciência, mas também há já restaurantes onde eu levo, onde mal ele entra, aparece a empregada a dar-lhe um abraço e dizer o meu menino. E portanto, o que eu aconselho mesmo é que não os fechem em casa
que os apresentem à sociedade, porque a sociedade é muito mais capaz de os acolher do que nós imaginamos. Agora, quando nós escondemos, é normal que as pessoas olhem com um bocadinho de estranheza quando há aquele primeiro impacto. Ou que são nossos amigos e querem saber o que é que se passa, ou querem compreender a criança e o comportamento dela, para perceber, querem saber se a criança é agressiva, se não é. Enfim, é normal que os outros, quando têm o primeiro impacto, que estranhem. Agora, se a criança sair habitualmente à rua, for apresentada aos amigos, etc., a dada altura já está um amigo a dar-lhe a mão e a levá-lo a não sei onde e é ótimo. É isso, que não os fechem. Obrigada.